Olá a todos, bem-vindos a mais um tutorial de GIMP. E nessa tutorial eu vou estar ensinando a vocês a estar configurando o brush. Eu vou estar utilizando a versão 2.8, a nova versão do GIMP. E você pode estar fazendo download aqui no site, o GIMP é gratuito, é só baixar e instalar no seu computador. Então, vamos aqui ao tutorial, falando aqui um pouco sobre a ferramenta de brush e como configurar aqui o nosso brush para estar fazendo o nosso desenho. Eu vou abrir aqui uma nova camada com transparência e vou escolher aqui a ferramenta pincel. Aqui na minha ferramenta, na minha aba de layers, eu tenho aqui layer de camada, canais, vetores, histórico, e eu tenho aqui um ícone que é o ícone de pincéis, configuração de pincéis pré-definidos. Por exemplo, eu tenho um básico que é o modo básico do pincel. Eu posso escolher outros que tem vários outros tipos de formato e de configuração que vai reagindo de acordo com a sua necessidade. Por exemplo, aqui, ó, nesse pincel ele já começa mais esfumado, fica mais sólido e a ponta fica mais esfumada. E assim cada um tem uma configuração. Só que essas configurações que vêm predefinidas, ela não aceita que você faça aí algum tipo de configuração, algum tipo de manipulação desses pincéis básicos. Então eu vou estar ensinando aqui como configurar o seu próprio pincel. Então eu vou aqui na aba de Layer, eu vou deletar aqui essa camada, vou abrir aqui uma nova para a gente começar. Aqui no pincel, eu vou clicar aqui no ícone, criar uma nova configuração dinâmica de pintura. Eu vou clicar nesse ícone, vai abrir aqui uma nova janelinha, uma nova aba, e aqui eu vou dar um nome ao meu pincel. Vou dar um nome aqui de personalizado. Enter. E aqui eu tenho todas as configurações que eu preciso para estar fazendo aqui as configurações do meu pincel. Então de início, vocês podem ver que não tem nada marcado. Então o meu pincel ele vai estar seguindo aí apenas o desenho, a forma aqui do pincel, no caso uma forma mais esfumaçada, só que ele não tem nenhum tipo de pressão. Então se eu vier fazer um clique mais forte ou mais fraco, ele vai continuar com o mesmo diâmetro. Só lembrando que eu estou utilizando uma tablet, no caso a tablet que eu estou usando é uma Bambu Connect, bem simples, mas é muito boa. Com o mouse você não vai conseguir ter essa interação, tem que ter uma tablet. Então, vou dar aqui um Ctrl Z para limpar aqui. E vamos aqui ao primeiro item que a gente tem. A gente tem aqui opacidade em relação à pressão. Opacidade é a opacidade do pincel, se ele vai ser sólido, se ele vai ser mais translúcido ou mais opaco. Tá? E pressão é a força que eu imprimo aqui no meu tablet, na minha mesa digitalizadora. Então se eu marcar aqui pressão por opacidade, então se eu riscar fraco, o meu pincel vai ficar com uma cor mais fraca. E à medida que eu for colocando mais pressão na mesa, ele vai ficando mais forte. Tá? Bem simples, bem fácil de você estar manipulando. Eu risco fraco e à medida que eu for pressionando, fazendo mais pressão, ele vai ficando com uma cor mais forte. Logo abaixo eu tenho tamanho por pressão. Eu vou marcar aqui e vai ver que quando eu risco fraco, deixa eu desmarcar aqui o tamanho da opacidade, a opção de opacidade, deixar só o tamanho. Então se eu colocar menos pressão, ele vai ficar um traço fino. E se eu for colocando mais pressão, ele vai ficando com um traço mais grosso. E assim vai servindo para todos os outros itens, em relação à pressão. O ângulo, a mesma coisa. Se eu começo a riscar fraco, ele vai ter um determinado ângulo e à medida que eu for pressionando, ele vai ter um ângulo diferente. Como o meu pincel ele tem um formato arredondado,
uma circunferência, então para esse caso não vai ser perceptível. Cor. Eu vou ter o trabalho com duas cores. Eu tenho aqui a cor azul e a cor secundária vai ser uma cor vermelha. Então, se eu risco fraco, se eu coloco uma pressão fraca na mesa digitalizadora, ela vai riscar azul. E à medida que eu for colocando mais pressão, ela vai passando para a cor vermelha. E assim tem cada item que você pode ir testando um por um e verificando do que você vai precisar. Da mesma forma que você pode estar combinando essas configurações, por exemplo. Eu posso combinar opacidade e tamanho. Então, à medida que eu for riscando fraco, ele vai riscar fino e com uma tonalidade mais clara. E quando eu for riscando mais forte, ele vai riscar mais grosso, um diâmetro maior, numa cor mais escura, um tom mais forte. Então, eu posso estar combinando opacidade, tamanho e força para estar fazendo um pincel onde eu possa estar trabalhando aí com minhas ilustrações, que particularmente é nessa configuração que eu utilizo. Vamos fazer uma relação da opacidade com a velocidade. Então, ao invés de eu marcar pressão, eu vou marcar opacidade e velocidade. Então, se eu riscar mais devagar, numa velocidade mais lenta, o meu pincel vai ficar bem forte na cor original. E se eu riscar e se eu passar mais rápido com maior velocidade, ele vai ficando mais fraco. E dependendo da velocidade que eu passo, ele nem vai riscar, vai sumir. Deixa eu trocar aqui de cor para a gente ver. Pode ver que aqui ele começa forte e vai sumindo devido à velocidade. Isso funciona com todos os outros itens, por exemplo, o tamanho. Se eu vou devagar, ele começa mais forte, e se eu ando mais rápido, ele vai ficando mais um traço mais fino, um diâmetro menor. E assim para todos os ícones, todos os itens. No caso, direção, inclinação, aleatório e todos esses outros vocês podem estar configurando para ver o que você precisa. Aqui marcando no tamanho, aqui na opção tamanho por velocidade, vocês podem ver que ele começa no diâmetro original e termina no diâmetro menor, mais fino. E à medida que eu movimento com mais velocidade, ele chega a sumir. Mas digamos que eu preciso fazer um trabalho onde eu quero que ele comece no menor diâmetro, comece fininho e termine mais grosso, no diâmetro normal, ou seja o contrário disso. Eu posso estar fazendo essa configuração, vindo aqui onde eu tenho, aqui na minha barra matriz de mapeamento, eu clico aqui no cantinho, na seta para baixo, eu vou aqui na opção tamanho. E aqui eu tenho um gráfico onde eu vou estar trabalhando com a pressão e a velocidade de acordo com o que eu quero. Então no caso aqui, ó, a linha vermelha, logo aqui embaixo eu tenho um quadradinho vermelho que indica que é a linha vermelha que está sendo exibida. Então aqui eu não quero trabalhar com pressão, eu quero trabalhar com velocidade. Então eu vou aqui e habilito aqui, seleciono a opção velocidade na cor verde, então eu tenho aqui a linha verde. Então fazendo esse movimento, ele vai começar grosso e vai terminar fino. E o que eu tenho que fazer aqui é inverter essa curva. No caso essa reta, o que está embaixo eu vou mandar lá para cima. E o ponto que está aqui em cima, eu vou mandar aqui para baixo. Então quando eu riscar, vai acontecer o contrário. Ele vai começar fino, vai terminar grosso. E assim eu posso estar fazendo essa deformação nas curvas para estar tendo aí, adquirindo a forma do pincel que eu quero. Nesse caso aqui, ó, eu fiz essa curva aqui para baixo, então essa diferença vai ser mais notória, por exemplo. Aqui, ó, podem ver que ele fica bem fino e de repente ele fica mais grosso. E se eu deixar ele mais retinho, essa mudança vai ser mais suave, ser mais clara. Da mesma forma que se eu aumentar, ele vai ser mais fácil para passar
do diâmetro menor para o diâmetro maior. E assim eu posso estar configurando qualquer brush, qualquer pincel e qualquer tipo de interação que eu quiser. Eu posso estar adicionando um outro ponto aqui, ó, basta clicar e arrastar e fazer aqui uma curva diferente. E assim ele vai se comportar de maneira diferenciada. Pode ver que aqui ele começa fininho e de repente ele engrossa. Se eu não quiser mais nenhuma configuração, quiser voltar ao minha configuração original, basta clicar em reiniciar a curva. Ele volta àquela configuração padrão. E assim para todos os outros itens. Vou voltar aqui para a matriz de mapeamento e vou colocar aqui opacidade em relação à velocidade. Vamos aqui em opacidade dessa vez, tá? E vou clicar aqui em pressão e marcar habilitar pressão. E aqui eu vou fazer aqui a minha configuração. Então eu começo fraco, eu risco fraco, a minha cor vai ficar mais clara, e eu vou riscando forte, ele vai ficando mais forte. Se eu inverter, logicamente vai acontecer o contrário. Se eu risco forte, ele vai ficando mais claro, e se eu risco devagar, ele vai ficando mais forte. Infelizmente, eu estou com um pequeno problema de compatibilidade com o software que está fazendo a captura da tela. E que quando acontece isso, ele não permite que eu traga de volta. Isso é por causa da incompatibilidade com o software. Mas caso você queira colocar uma janela nova, basta você clicar aqui no ícone e arrastar para dentro de onde você quer. Soltar, que aí ele vai ficar junto aqui na tela. No meu caso não acontece isso por causa dessa incompatibilidade. Então, nesse tutorial eu vou ficando por aqui. E nos próximos a gente vai explorando mais o nosso software GIMP, falando aí sobre as ilustrações. Um abraço e até a próxima.